Oi, pastor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá bom, oremos. Amém. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos por mais esse dia, Senhor. Obrigado por mais essa aula. Venho pedir que o Senhor abençoe o pastor Richard, seja com todos os alunos, que tenhamos o nosso coração aberto, recíproco, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde, Pai. Te agradecemos por tudo, não porque merecemos, com perdão dos meus pecados, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez ao teologando.com. Nossa aula é a quarta aula. Nós vamos falar de Teldã. Ela está mencionada na Bíblia hebraica. E essa cidade, ela aparece lá em 1 Reis, capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho do contexto dessa história e vamos utilizar aqui o Google Earth para poder mostrar para vocês o parque, chamado Parque Nacional em Israel, de Dan, desse local, foi achado em 1966 por um historiador. Para você adentrar, então, a nossa aula, você entrar aí de forma a tentar entender, então, o nosso objetivo aqui nessa tarde, chuvosa, fria também, que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Eu vou passar para você aqui o contexto. Você conhece o texto de 1 Reis, capítulo 12. Após o reinado de Salomão, Salomão vai cometer, então, alguns erros no seu reinado. Salomão vai ter uma extravagância muito forte. Ele vai ter um harém gigantesco. E, com isso, ele também vai tentar fazer Israel ser uma potência mundial e vai, então, causar grande estrago na economia de Israel. Então, ele vai aumentar demais o peso sobre as tribos de trabalho, de imposto, e vai causar uma divisão terrível ali no finalzinho da sua vida. Com a morte de Salomão, então, nós vamos observar que Israel vai passar por uma divisão. Você vai observar aí agora nesse slide, para você ter uma ideia do contexto e o porquê da gente falar dessa cidade. Salomão vai utilizar uma política opressiva de trabalho e após a morte de Salomão, então, os trabalhadores vão pedir a Roboão para que aliviasse a carga. Você conhece a história, não vou me prolongar demais, mas ele vai ouvir conselhos errados. Uma parte, principalmente dos anciões da cidade, vai o aconselhar a diminuir a carga de trabalho, porém, alguns conselheiros novos vão falar para ele aumentar essa carga ou não aliviar. Com isso, vai haver uma separação. Essa separação vai dar início ao Reino do Norte e Reino do Sul. E 10 tribos vão seguir um novo líder. Essas 10 tribos, então, vão seguir a Jeroboão. Então, nós vamos ter o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte com Jeroboão, o Reino do Sul com Roboão. Então, quem era Jeroboão? Jeroboão, antes disso tudo, era chefe dos trabalhos forçados das tribos de Efraim e Manassés. E, como uma última tentativa de que isso não acontecesse, Roboão vai mandar Adonirão para tentar, então, entrar num acordo, selar a paz. Mas o texto bíblico vai dizer que esse Adonirão ele vai ser apedrejado e morto. Não há outra saída. Roboão foge, então, para não ser morto. De acordo com 1 Reis capítulo 12, Jeroboão I, então, vai desafiar a condição de Jerusalém de único lugar de adoração e vai construir altares em Dan e Betel. Exatamente bem lá em cima, onde nós vamos ver na cidade de Dan, e cá embaixo em Betel, nos extremos do Reino do Norte. Vai colocar nesses altares bezerros de ouro em cada um deles,
vai colocar sacerdotes e vai festejar as festas sagradas. Ele vai desafiar exatamente essa condição que era somente do Reino do Sul, de promover culto. Ele é muito esperto, porque ele sabe que a distância é enorme, e ele, então, tenta isso. Em 1966, durante algumas escavações, quero lembrar você que Israel se torna nação em 47, se eu não estou enganado, às vezes eu erro a data aqui. Então, a partir de 47, nós vamos encontrar uma nova era dentro da questão geográfica e arqueológica da Bíblia. Porque, enquanto Israel não era de domínio dos judeus, muita coisa foi destruída. Mas os judeus, eles têm muitos sítios arqueológicos em suas terras e muita coisa agora vem à tona. Então, esse Brian, ele vai descobrir esse local, essa cidade chamada Tel Dan, que é, então, Dan, que aparece na Bíblia, onde veremos as fotos daqui a pouco. E, de acordo com essas indicações arqueológicas de Bíblias, Jeroboão obteve êxito em redirecionar os peregrinos israelitas de Jerusalém para Dan e para outros altares. Esses altares, nós vamos ver alguns deles aqui, foram condenados pelos profetas por serem falsos e por instigarem a apostasia. Inclusive, nesse local que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, existe um altar, ainda nos dias atuais, da época da feiticeira Jezabel e do seu marido Acabe, para você observar, então, como que a idolatria tomou conta de Israel naquele tempo. Essa foto que você vê aqui é da entrada da cidade, e bem aqui no centro, eu vou tentar no Google Earth depois tentar aproximar essa foto para você. Aqui está um altar cananeu, possivelmente da época de Acabe. Esses muros, aqui você consegue ver a praça da cidade, a entrada da cidade, e os altares ficavam logo na entrada da cidade, na praça, para que houvesse adoração ali. As pessoas colocavam ali dinheiro e ofertas, oferendas para entrar na cidade. Agora, nessa foto, você vê, esse é o Parque Nacional de Tel Dan. Essas muralhas, elas datam desde essa época que nós acabamos de fazer a leitura bíblica de 1 Reis, capítulo 12. E essas muralhas aí, elas foram reforçadas posteriormente e perderam também um pouco de tamanho. Elas não eram desse tamanho, elas eram maiores ainda do que você está vendo. Mas a ação do tempo vai, então, encurtando essas muralhas. Aqui você está vendo a parte esquerda da entrada da praça. Tudo isso que você vê aqui subindo é a cidade de Tel Dan, onde Jeroboão vai começar, então, o culto idólatra aí em cima. Ou não, porque há defensores que entendem que o culto não era idólatra, não. Inclusive, há achados arqueológicos que mostram que o culto em Israel foi pulverizado ao longo dos anos, descentralizando o culto do templo que ficava no Reino do Sul, lá em Jerusalém. Eu vou mostrar para você no mapa, então, daqui a pouco. Essa é uma foto mais aproximada da muralha de Dan, que está lá até nos dias de hoje. Aí você consegue ver o tamanho da muralha, você consegue ter uma ideia do tamanho. A cidade é gigantesca. Uma visita num parque desse, você leva 2h30, 2 horas, andando por dentro da cidade, para que você possa, então, reviver a história. Literalmente, você revive a história aqui que nós estamos lendo de 1 Reis, capítulo 12. É importante também lembrar que esse altar, né, esse lugar alto chamado Dan, ele vai ser o local de migração dos danitas também. Lá em Juízes, capítulo 18, vai falar disso. Esse bezerro de ouro que a gente observa de Jeroboão não é algo novo, não é invenção. E Êxodo, capítulo 32,
a gente vai observar que na saída do povo do Egito, Arão já vai construir um bezerro. Então, é muito provável que isso seja herança do Egito, onde na aula passada a gente viu o povo sai do Egito, adentra a terra prometida, é muito próximo ali. Então, eles vão ter essas heranças, né? Infelizmente, eles vão ter essas heranças para nós. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela agora, uma tela do Google IA, onde você vai observar um pouco melhor o que eu estou mostrando para você. Você está conseguindo ver aí, nesse momento? Estão, gente? Sim, pastor. Estamos sim. Sim, estamos. Eu vou aumentar aqui para você ver, você ter uma ideia geográfica de onde nós estamos. Onde é Teldã? É no extremo norte, lá em cima do mapa, ó, aqui à sua direita, descendo aqui o Monte Hermon. Deixa eu andar mais um pouquinho. Tá bom aqui. Olha aqui, você vê aqui é Teldã, a cidade que nós estamos falando, bem no alto, já na fronteira com o Líbano. Aqui em Teldã, essa região aqui, você já está na fronteira, literalmente. E aqui é Beirute. Olha aqui é a capital do Líbano, aonde explodiu. Há pouco tempo nós tivemos aquela explosão terrível, onde morreram muitas pessoas. Agora, quando eu ampliar o mapa, você vai observar a distância de Teldã para Jerusalém. Olha aqui a distância. Aqui está Teldã, olha aqui Jerusalém. Então, com a divisão do reino, reino do norte e reino do sul, o reino do norte é a parte de cima, onde está Teldã, reino do sul é a parte de baixo, onde vai pegar Jerusalém e vai descer até aqui o Mar Morto. Tá bom? Então, o que Jeroboão está fazendo nesse tempo? Ele está disputando, literalmente, ele está desafiando a condição de Jerusalém de único lugar legítimo de adoração e oferta de sacrifício. Ele vai colocar bezerros de ouro nesses locais e também vai desafiar não só a questão religiosa, mas também política do seu tempo. Eu quero que você também lembre, nas nossas aulas, que o Reino do Norte, que é a parte de cima, é o local mais bonito de Jerusalém, de Israel, na verdade. Onde está mais verde, onde tem o mar da Galileia, onde você encontra uma vegetação muito melhor. O Reino do Sul, ele é um local de deserto, árido, então aqui você já encontra o Mar Morto. É por isso que o Salmo 23, o Salmo 133, então, vai fazer aquela relação que a gente conversou. Vamos voltar até o Dan, quero mostrar algumas fotos para você aqui. Então, aqui já é uma visita interna dentro da cidade, onde você consegue visitar a cidade de Teldã. Esse rio aqui é o Rio Dan, que desce do Monte Hermon, que vai abastecer o Rio Jordão. Agora você já está craque, você já sabe como que funciona a geografia de Israel, onde o Monte Hermon derrete, cria os rios, entre eles o Ribeiro Dan, e vai abastecer então o Jordão, que abastece o Mar Morto, que vai descendo. Então nós temos o Ribeiro Dan. O que é esse local aqui? Esse local é chamado a Porta de Abraão. Na cidade de Dan, onde nós estamos, existe a Porta de Abraão. É esse local que você está vendo aqui. E nesse local acredita-se que Abraão, quando ele chega na Terra Prometida, lá em Gênesis capítulo 12, ele vem peregrinando pelo fértil crescente e chega à Terra Prometida por esse lugar. Esse local aqui que você está vendo acima é uma estrutura construída de preservação dessa porta, para que essa porta ela seja preservada e você possa então fazer a visitação. Isso é um parque, né, de visitação. Mais uma vez o Rio Dan. Ainda é possível. Ah, tá. Puxa vida. Algumas fotos da paisagem. Todo esse é o parque.
onde você vai visitando, então, esses locais, as cidades. Bem à sua direita ali já está o Líbano. Você já vê o Líbano à sua direita. Você consegue ver casas ali no Líbano já. Inclusive, é um local considerado um pouquinho perigoso quando você vai ali por causa da fronteira, né? Como eu já disse para você, essa é uma imagem que tem no parque para que você possa entender como era o sacrifício naquele tempo. Você está vendo aí os sacerdotes, os levitas, para sacrificar um animal. Então, esse local agora é um local de adoração lá em cima no Reino do Norte. Eu quero mostrar para você aqui o altar. Porque ia falar assim, ó. Ele fala assim, pode renovar tudo isso. Só quando eu te avisar que você tem que parar. Aí vai parar. Mas você tem que avisar. Pagou hoje, só deixa eu não mais. Vai rodar esse mesmo comigo para cá. Aqui é a entrada do altar, literalmente, onde você está vendo aqueles chifres ali. Por trás daquela porta de Abraão, você está chegando no altar de Jeroboão, onde funcionava o culto e sacrifício a esse local. Essa maquete mostra como que era a cidade, como que funcionava, então, todo o local de adoração. Mas essa foto aqui é importante para que você veja. Aqui está o chifre, a simulação do chifre. Esse aqui era o local, o parque de adoração, onde os sacerdotes ficavam aqui e faziam, então, o sacrifício de animais. Vou ver se eu consigo mostrar para você fotos um pouco melhor desse local. Vamos tentar entrar aqui no Inteldan através do Google IA. Ou você faz mais alguém Wi-Fi, ou você cabia. Ele fez a possibilidade de Aqui a gente passou. Não é isso que eu queria mostrar para vocês, não. Se você tiver fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. Pastor, está me Sim, ouvindo? tô. Eu não estou na minha casa, não, tá? Eu estou na casa da minha neta, aqui Tá. perto da serra, que é onde tem um monte de oração, aqui em Viegas. Então, Uhum. daí toda hora a minha internet aqui está caindo, tá? Mas vai ficar gravado esse trabalho de hoje? Está. A aula de hoje vai ficar gravada? Vai. Tá bom. Agora a internet está caindo muito aqui. É, né? Eu estou no pé da serra aqui no Viegas, as costas de Campo Grande. Ah, sim. Aí aqui, entendeu? Aí a internet cai. Agora há pouco eu não assisti, eu perdi o início da aula todinho. Tá, mas tá gravado, não tem problema, depois eu vejo. Eu estou querendo mostrar para vocês o altar. O altar de Dan. Eu não estou achando aqui as fotos que eu acho. O altar de Dan. Aí ele abaixo e quer perder aqui para você. Aí você vai ver se é bem controle desse caso, né? Se ela não for, se ela não for, você compra essa página aqui, mostra comigo lá. Isso é meio smart, né? A maioria das pessoas faz da parede. Totalmente tudo que eu fui na duas vezes, eu falei, cara, porque aquela Não é aqui, não. Ou então, se você quer na sala com o quarto, leva a parede. Ele faz lá, ele está na sala, ele desce, aí ele vai para o quarto. É uma vez só. Enquanto eu abro aqui... agora vai. Vai ver SBT, vai ver Record, Bandeirante,
Aqui, essa que eu queria mostrar para vocês. Essa foto aproximada aqui já consegue mostrar para vocês mais uma vez a entrada da cidade. Essa placa aqui fala do altar cananita, que está aqui, bem aqui, ó, na entrada da cidade. E esse altar aqui é reconhecido como o altar da época de Acabe, onde a mistura do culto religioso na época de Acabe é muito notória em todo Israel. Há vários altares da época de Acabe em escavações arqueológicas de Israel que mostra exatamente como isso funcionava. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês, como eu disse, o arqueólogo em 1966 achou esse local que está aí, e essa estrutura aqui é uma simulação do altar de Jeroboão. Esses chifres que você observa aqui nas pontas eram os locais onde eram feitos os sacrifícios. Aqui, claro, esse altar aqui ele era de pedra, né? A ação do tempo foi fazendo com que ele se perdesse. Aqui nós temos também, ó, tanques de purificação, tanques de água, porque todo o ritual era feito aqui. E esse local aqui, onde Jeroboão construiu esses altares e vai designar esses sacerdotes, então, lá no capítulo 13 de 1 Reis, Deus começa a levantar homens de Deus, chamados assim pela Bíblia, para chegar a esse altar e clamar contra esse altar aí. Lá em 1 Reis, capítulo 13, o homem clama contra o altar, segundo a ordem de Deus, e grita: ó altar, assim diz o Senhor. Então, esses altares que a gente observa aí, servem de reflexão para a nossa vida também. Qual é o altar que nós levantamos dos nossos corações que competem, né? Que ficam competindo com Deus, que ficam desafiando a condição de Deus de ser o único e legítimo local de adoração das nossas vidas. Jeroboão, ele vai criar, então, esses locais. Esse altar aí, ele tinha 8 metros de comprimento, 8 de largura, e tinha mais ou menos 3 metros de altura. Por isso que é chamado lugar alto. Nesse local aí, é onde ele colocou o bezerro de ouro. Servia, gente, não só para sacrifício, mas ao mesmo tempo como santuário ao ar livre, como base para a estrutura de um templo. No interior desse lugar aí, o arqueólogo Byron desenterrou pequenos e grandes altares de 4 pontas, que são esses altares que você está vendo. Os pequenos eram usados para queimar incenso. Então, você tem aqui pequenos altares que estão aqui ao redor. E realizar sacrifícios. Eles sacrificavam pássaros, os maiores para sacrificar grandes animais, esse grandão aí, ovelhas e bodes. Foi encontrado também nesse local pás de ferro, uma jarra usada para depositar as cinzas, uma tigela para bebida cerimonial, lamparinas a óleo com 7 tubos e vários outros objetos religiosos foram encontrados ali. Esse local, então, é um dos maiores achados arqueológicos e vão mostrar e demonstrar como a Bíblia ela não é um livro de ficção, ela não é um livro fictício, de mentira, pelo contrário. Esses achados comprovam a veracidade da Bíblia, vão mostrar, então, como a Bíblia ela é um livro histórico, é uma narrativa real, e esse achado aí de Dan mostra, então, para nós isso. Como a arqueologia, a geografia tem nos ajudado na interpretação e também na confirmação das verdades bíblicas. Fica para nós, então, no dia de hoje, essa lição, onde a gente pode observar que esses locais que Jeroboão fez, eles eram locais que não eram aceitos pelo Senhor. Tanto é que os profetas vão se levantar contra eles. O rei Jeroboão vai tentar, então, de alguma maneira que isso pudesse prosseguir, mas ao longo do tempo todo esse sistema vai cair. Esse local de visitação é aberto até nos dias de hoje, e você tem, então, condição de hoje ir fisicamente ou ir também pela internet.
fica a lição, então, para nós, de que qualquer lugar, qualquer local, em nossos corações, ou em nossas comunidades de fé, que possam rivalizar com o próprio Deus, não são locais que devam ser levados em consideração. Isso é um sinal para nós que nós devemos refletir nisso, né? Aonde nós temos colocado o nosso coração, porque aí, aonde está o coração do homem, ali está a sua fé. Então, o altar nesse tempo era em Israel, era o templo, e esse local aí mostra para nós, então, como as coisas se repetem nos dias atuais, aonde muitas pessoas estão também rivalizando em adoração com o próprio Deus. Amém, meus queridos? Eu não sei se você tem alguma pergunta, nós temos alguns minutos. Você pode, então, acrescentar aí ou até perguntar alguma coisa. Ninguém? A Eliane falou que a aula é tão boa que podia não acabar agora. Eu vou voltar aqui no Google Earth, então. Mostrar para vocês aqui uns minutinhos que a gente tem. Dentro de Teldan. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou levar para você agora, já que a gente tem alguns minutinhos, para a boda de Caná da Galileia, lá em João capítulo 2. Não está na nossa aula hoje, mas eu queria aproveitar esses minutinhos. Boda de Caná da Galileia também tem um local ali de visitação, onde você pode visitar lá em Caná. E eu vou mostrar para vocês, existe uma igreja lá. Em Israel, o que mais tem é igreja, né? Essa é a igreja, que é o local onde Jesus celebrou o casamento, participou, na verdade, melhor dizendo, onde ele multiplicou, transformou a água em vinho, né? Essa é Israel dos dias de hoje, lá em Caná da Galileia. É uma região muito bonita. Aí é uma foto, né, fictícia, que tenta mostrar onde Jesus estava. Eu quero mostrar para você a igreja. Deixa eu tentar mostrar aqui para você a igreja aqui. Esse lugar aqui, ó, é onde tem a igreja. Ah, que pena, estou querendo mostrar, não estou conseguindo. Tem quantos anos, pastor, essa igreja? Então, essas igrejas, lá você tem sinagogas, você tem igrejas chamadas igreja ortodoxa e você tem mesquitas, né? Então, essas igrejas, geralmente, elas são igrejas da época bem antiga, algumas são da época de Helena ainda, mãe de Constantino, do ano 500, ano 600, onde ela vai ali na Terra Prometida e vai perguntando aonde é isso, onde é aquilo, e as pessoas vão dizendo para ela locais. Tanto é que o local do sepultamento onde Jesus estava, onde Jesus possivelmente foi enterrado, não é o lugar, né? Acredita-se que não é o lugar. Eu queria mostrar a igreja dentro da igreja, eu não estou conseguindo mostrar a igreja lá dentro. Existem fotos dentro da igreja para você ver. Deixa eu ver se agora eu consigo. Não, não é essa. Então, isso é uma igreja ortodoxa, porque, não sei se você sabe, a igreja católica, ela se dividiu, você tem a católica apostólica romana e a igreja ortodoxa, né? Que o Papa é negro. Então, essa é uma igreja lá de Caná,
onde eles têm como se fosse o local, né, onde Jesus fez a multiplicação. Eu não estou conseguindo mostrar. Aqui diz para mim que faltam apenas 2 minutos para encerrar nossa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais aí sobre a arqueologia e a geografia bíblica e que fique também a lição para nós sobre o altar de Jeroboão. Após essa crise, então, da morte de Salomão, a gente vai observar. Acho que agora vai. Deixa eu ver se aqui vai. Aí dentro. Agora você já está vendo o interior da igreja. Se você for se espantar, o que mais lá você vê é isso. São locais onde ele... Olha lá, isso aqui é uma simulação, tá vendo? Como se fosse Jesus tivesse transformado a água, as tigelas, né? Não é a tigela literal, mas são coisas parecidas. Muito bonito, tudo lá é muito bonito, muita coisa de ouro. Uma das coisas que te espanta em Israel é isso. Uma hora você vê uma cruz, outra hora você vê um símbolo do Islã e outra hora você vê um símbolo do judaísmo. As 3 maiores religiões do mundo estão presentes ali em Israel nos dias atuais. E fica a pergunta para nós, como Deus vê tudo isso? Como é que Deus pode ver tudo isso nos dias atuais? Nós acabamos de ver o altar de Dan, lá em cima, na época de Jeroboão, e aí a gente consegue ver novos altares dos dias atuais, né, das 3 maiores religiões do mundo. Cada ela tem o seu altar, cada ela tem a sua crença, e todos eles acreditam em Jesus. Todos eles têm Jesus ou como profeta, como o Islã. Para o cristão, Jesus é o Salvador, e para o judeu, Cristo também é só um grande profeta. Jesus vai aparecer no Alcorão, Jesus aparece na Bíblia cristã e não aparece no judaísmo, né? Porque eles só lidam com a Torá. Então, o judeu, querendo ou não, toda Israel é repleta de cruz, de locais onde Jesus fez os sinais, onde Jesus teria feito os milagres, como esse local aqui, onde é uma espécie de memorial, né, para Caná da Galileia. As fotos estão se repetindo. Assim como na época de Jeroboão, nós temos vários altares aí na terra de Israel, agora num contexto diferente, é claro, porém as coisas não mudaram daquele dia para os dias atuais. Que Deus possa te abençoar todos nós nesse sábado frio aqui no Rio de Janeiro, e que amanhã, dia de culto na sua igreja, na nossa também, possa ser uma bênção, possa ser um local de verdadeira adoração, onde Cristo possa estar entronizado ali, onde o Senhor possa se fazer presente, e que possamos juntos adorar a Deus nas nossas igrejas, ou para você ainda que não está indo, né, de forma presencial no celular, talvez aí pela live, não sei, independente do lugar, que Cristo possa ser o centro, né? Essa é a maior lição que fica para nós. Cristo sempre precisa ser o centro da nossa vida, e precisamos tirar todo o local que não é local de adoração digno do Deus de Israel, do nosso Deus, retirar da nossa vida, retirar do nosso meio, porque só o Senhor pode ser aquele que é o único, que é todo digno de louvor e adoração. Amém? Deixa eu ver quem está presente aqui. Eu vou pedir para fazer uma oração para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Pedir a Lidiane se ela pode orar por nós, para nós encerrarmos, então, nossa aula do dia de hoje. Boa tarde, irmãos. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua oportunidade
que o Senhor nos dá de mais um sábado, podermos estudarmos um pouco da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Richard, que se dispôs desse tempo para poder nos ajudar. Toma nossas vidas em Tuas santas mãos, toma nosso final de semana em Tuas santas mãos. Toma, Senhor, o culto que o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero fazer uma propaganda aqui para encerrar. Nós temos uma live agora às 20 horas com a Analzira Nascimento. Eu acho que muitos aqui conhecem a Analzira e ela é uma missionária muito especial para nós. Esteve na África durante muitos anos. Se você puder aí, não estiver ocupado, 20 horas aqui na página da igreja, tá no Facebook. Você pode, então, assistir a live, fazer perguntas. Vai ser uma benção aí se você puder estar conosco. Tá bom? Ó, Deus abençoe sua vida. Bom final de semana. Amém, pastor? A sua também. Tchau, tchau. Tchau.